O Senhor esteja convosco. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Lucas. Naquele tempo, disse Jesus: ai de ti, Corazim, ai de ti, Betsaida, porque se em Tiro e Sidônia tivessem sido realizados os milagres que foram feitos no vosso meio, há muito tempo teriam feito penitência, vestindo-se de cilício e sentando-se em cinzas. Pois bem, no dia do julgamento, Tiro e Sidônia terão a sentença menos dura do que vós. Ai de ti, Cafarnaum, serás elevada até o céu? Não, tu serás atirada no inferno. Quem vos escuta, a mim escuta, e quem vos rejeita, a mim despreza. Mas quem me rejeita, rejeita aquele que me enviou. Palavra da salvação. Caríssimos irmãos e irmãs, estamos celebrando a memória de São Jerônimo, e eu gostaria de começar a homilia de hoje continuando a leitura, que tem nos acompanhado nesses dias, a leitura de Jó. Nós estamos aqui já no finalzinho da leitura do livro de Jó, e vocês lembram, Jó está em crise, porque a sabedoria de então, a sabedoria da época, dizia que Deus recompensa as coisas boas neste mundo, e Deus castiga as coisas más neste mundo. Era esta a compreensão de então. Era isso o que as pessoas esperavam. Isto é, o inferno é aqui, A gente às vezes ouve até essa expressão hoje em dia, Então era assim que Jó pensava, que não existia uma recompensa pós-morte, que tudo se restringiria aqui neste mundo. Pois bem, então, diante de Deus, a consciência de Jó não lhe acusava mal algum. Ele parava e ele não via um pecado ou pecados graves que ele tivesse cometido, mas ao mesmo tempo a sua vida era um castigo atrás do outro, era um sofrimento atrás do outro. Ele perdeu os filhos, ele perdeu todos os bens, ele perdeu a saúde, e os amigos que vêm visitá-lo, vêm para dizer: arrepende-te, que pecado cometeste? E ele então, no momento de dor, ele se deixa levar e fala demais, Infelizmente, isso às vezes acontece conosco, Nós chamamos isso de murmuração. Mesmo que você não fale para outras pessoas, você às vezes, você fica ruminando as suas inquietações. Por quê, para quê, por que comigo, por que desse jeito? Então você fica murmurando contra Deus, e Jó fez isso, e Deus então, no momento de oração, Deus fala a Jó, e resumindo, Deus fala o quê? Tu és pó, tu não és nada, como tu queres compreender os meus desígnios? Tu és barro. Imagine o barro que quer compreender o oleiro. Imagine nós que somos tão daqui de baixo, querendo compreender os desígnios de Deus que ultrapassam os céus. Então Deus chama Jó à sabedoria. Cala-te, é melhor calar, depois você compreenderá que há
uma bondade e sabedoria minha em todas estas coisas, coisa que Jó até então não tinha compreendido. Então Deus diz: o Senhor respondeu a Jó, do meio da tempestade, isto é, naquele sofrimento em que ele estava passando: alguma vez na vida deste ordem à manhã, ou indicaste à aurora o seu lugar, para que ela apanhe a terra pelos quatro cantos e sejam dela sacudidos os malfeitores? Isto é, você é Deus por acaso, para guiar os acontecimentos e as coisas mais simples da vida? Qual é o caminho para a morada da luz? E onde fica o lugar das trevas? Você sabe? Poderias alcançá-las em seu domínio e reconhecer o acesso à sua morada? Deveria saber, você já é velho, diz Deus. Deveria sabê-lo, pois já tinhas nascido e grande é o número dos teus anos. É uma maneira, né, educada de dizer: você já é velho, rapaz, você não sabe de nada. Como é que você quer compreender os meus desígnios? Seja humilde. Isto é, meus santos, diante de Deus nós precisamos reconhecer o nosso nada, a nossa pequenez, e mesmo quando nós não compreendermos os desígnios de Deus, nós devemos na fé dizer: Deus é bom, Deus é providente, Deus cuida de mim. Eu não compreendo os seus desígnios, mas eu creio no seu nome, eu creio na sua bondade. Aí então, depois de todo esse percurso em que Jó se debateu no seu sofrimento, repito, e isso às vezes, não poucas vezes acontece conosco, quando coisas desagradáveis, quando coisas ruins, quando os sofrimentos visitam, batem a porta da nossa existência, nós ficamos mal criados. Não, padre, eu nunca disse nada disso com Deus. Mas você esfriou na fé, é uma malcriação. Você abandonou a oração, é uma malcriação. Você ficou ríspido e grosseiro com as pessoas, é uma malcriação. Você deu patada à direita e à esquerda de todos que se aproximavam de você. Tudo isso é uma maneira em que você manifesta o que? A sua revolta contra Deus. E Jó então diz: eu fui precipitado, eu pequei. Que te posso responder? É verdade, Senhor, eu fui precipitado. Porei minha mão sobre a boca, falei uma vez, não replicarei, uma segunda vez, mas não falarei mais, vou ficar em silêncio. Meus irmãos, esta sabedoria nos é dado o acesso a ela, né? Há outros caminhos, sem dúvidas, mas nos é dado o acesso a esta sabedoria por meio das Sagradas Escrituras. E São Jerônimo, né, que é o grande, digamos, o grande patrono, né? Não é à toa que popularmente nós dedicamos ao mês de setembro como o mês da Sagrada Escritura, porque o dia 30 de setembro é o dia, né, da sua morte. É por isso então que hoje não é o dia de Santa Teresinha, que é também o dia da morte de Santa Teresinha. Só que como São Jerônimo é bem mais antigo, nós estamos aqui no século IV, ele morre no início do século V, então ele precedeu Santa Teresinha, vai para o dia 1º, mas hoje é também o dia da entrada no céu de Santa Teresinha, que era muito devota de São Jerônimo, porque ela desejava ter o conhecimento das línguas sagradas, para poder conhecer tão profundamente as Escrituras, como São Jerônimo conhecia. Porque, meus santos, como diz São Jerônimo, ignorar as Escrituras é ignorar o próprio Cristo, porque as Escrituras são, desde o Antigo Testamento, que nos falam veladamente a respeito de Cristo,
e o Novo Testamento, que nos fala explicitamente de Jesus Cristo, as Escrituras nos dão acesso a Cristo. E é tão triste, meus santos, que nós católicos façamos pouco caso disso. Isto é, Deus nos escreveu uma carta revelando-se a si mesmo e o seu amor para conosco, e nós nem nos preocupamos com isso. Imagine se você recebesse uma carta de alguém e você nem sequer abrisse o envelope, ou você abriu aquele envelope, viu tantas folhas escritas e disse: crê em Deus Pai, escreveu demais, e deixou de lado. Vou nada ler, vai dar um trabalho. É porque você não ama aquela pessoa. Porque se você ama aquela pessoa, você vai se deter na leitura daquela carta, porque aquela pessoa é importante para você. Então, meus irmãos, nós precisamos crescer na sabedoria, crescer no conhecimento de nosso Senhor, tanto na antífona de hoje, como na oração coleta, elas nos convidam a este conhecimento mais profundo da palavra de Deus escrita, que as palavras da Escritura estejam sempre em teus lábios, isto é, que eu seja tão íntimo da Sagrada Escritura, que o meu peito seja uma biblioteca de Cristo, que o meu peito seja pleno da palavra de Deus, de modo que na alegria sempre eu tenho uma palavra de Deus, na tristeza sempre eu tenho uma palavra de Deus, quando eu estiver irado sempre me vem ao coração uma palavra de Deus, quando eu estiver cansado e desanimado e triste, eu tenho o consolo da palavra de Deus, isto é, esta amizade com Deus e esta intimidade profunda que faz com que a palavra de Deus permeie toda a minha vida, em todas as circunstâncias dela. Então, que as palavras da Escritura estejam em teus lábios, para que meditando-as dia e noite, e ele tinha vários dirigidos, sejam mulheres consagradas, como sacerdotes, e ele aconselhava e suplicando-lhe a graça para que eu possa colocar em prática aquilo que ele me ensina. Mas se você é preguiçoso, se você é preguiçosa, se você tem tempo de olhar o WhatsApp, de ficar vendo vídeos, perdendo tempo no TikTok, mas você não tem tempo de se debruçar sobre a palavra de Deus. Entendem, meus santos? Nós seremos julgados não apenas pelo bem que nós fizermos, pelo mal que nós fizermos, mas também pelo bem que nós deixamos de fazer. Isto é, Deus lhe deu inteligência, Deus lhe deu capacidade, e você, ao invés de progredir, fazer progredir aquela sua capacidade, você se atrofiou. Você poderia ser uma palmeira imperial, e você foi um coqueiro anão sem fruto. Isto é, por quê? Porque você foi preguiçoso, você não quis progredir, de modo que você seria uma fonte com água límpida e fresca para tantas pessoas, mas se tornou um regato lamacento, que não serviu nem para você, nem para ninguém. Então por quê? Porque de alguma maneira o meu pecado, ele não atinge apenas a mim, mas àqueles que passarão pela minha vida. Então, se você leva a sério a palavra de Deus, você aprende e apreende esta sabedoria, esta palavra, que se tornará fonte santificadora para você e para aqueles com quem você convive. Porque imagine, se o seu peito é uma biblioteca de Cristo, isso servirá para as pessoas com quem você convive.
quando você aconselhar, virá à sua mente aquela sabedoria aprendida na palavra de Deus. Quando você encontrar alguém que sofre, você terá uma palavra salvífica, uma palavra salutar. Uma pessoa tomada pela ira, você saberá aconselhar bem. Quando você encontrar uma família passando por dificuldades, você terá esta sabedoria da palavra de Deus. E é claro, sabedoria esta aplicada em toda a sua vida. Então, conhecer a palavra de Deus. Então, de você começar, pense, por exemplo, de você fazer o propósito, se você ainda não fez, de você começar lendo os salmos. Então, de você todos os dias, você lê um salmo, ou se for um salmo muito grande, uma parte de um salmo. Então, de uma maneira bem simples, como é que você pode fazer uma Lectio Divina? Você vai para o seu quarto, ou um lugar tranquilo, num bom horário do dia. Geralmente, pela manhã, é um horário muito convidativo à oração. Mas pode ser no meio da manhã, pode ser depois do almoço. Não é muito bom esse horário, porque às vezes dá um soninho, né? Mas tudo bem, às vezes, se for o horário que você tem, pode ser no final da tarde, à noite. O pior horário é aquele que nós não damos a Deus. Esse é o pior horário. Então você vai, reserva aquele horário, você invoca o Espírito Santo, porque como diz São Jerônimo, nós precisamos do Espírito Santo. Não do Espírito Santo, homens as escreveram. Então precisamos deste mesmo Espírito para que nós possamos interpretar como igreja, dentro da fé da igreja. Então você invoca o Espírito Santo e você começa a leitura. Uma leitura pausada, uma leitura sem pressa. E se por acaso, num dado momento, né, essa leitura que não deve ser mais do que 5 a 7 minutos, que você tem que depois partir para a oração. Então, você lê, às vezes lê uma vez, 2 vezes, e às vezes um versículo toca o seu coração, e ali você pega. Tocou o seu coração, agora você vai ruminar aquela palavra, você vai meditar aquela palavra, você vai imprimir aquela palavra no seu coração. Então, sei lá, você está meditando a palavra de Deus, um salmo, e aí você, só em Deus a minha alma tem repouso, porque dele é que me vem a salvação. E aquilo tocou o seu coração. Então você vai repetir mais vezes aquela palavra, tentando degustá-la o mais possível e colocando a sua inteligência mais profundamente possível naquela palavra. Porque quantas vezes nós falamos tão rapidamente que mal a nossa inteligência consegue fixar alguma coisa. Então, só em Deus a minha alma tem repouso, só em Deus, em nada mais a minha alma tem repouso, porque dele é que me vem a salvação, dele é que me vem a felicidade eterna, dele é que me vem aquela realidade para a qual eu fui criado. Então só em Deus a minha alma tem alegria, só em Deus a minha alma tem a paz. Não é no dinheiro, por mais que eu louco pense que nele esteja, não é na fama que o mundo pode oferecer, não é na saúde tão valorizada por muitos, mas é em Deus que está a minha alegria. Não está em muitos anos, de que vale viver muito, ir para o inferno, não, só em Deus está a verdadeira alegria. Então você vai ruminando, você vai ali meditando esta palavra. Você ruminou, isto é, você leu, você meditou, agora você vai rezar. Senhor, me concede essa sabedoria, que eu nunca te troque por nada nesse mundo, Senhor. Tenha misericórdia de mim, eu sou tão fraco, eu sei que daqui a pouco eu vou me esquecer disso que eu estou pedindo, e eu sou tão infiel que daqui a pouco
eu vou estar desdizendo com os meus atos o que eu te disse agora com a minha boca. Me ajude, Senhor. Venha em auxílio da minha fraqueza com teu Espírito Santo. Percebeu? Você leu, você meditou, você rezou. Aí você pode até, num dado momento, silenciar e contemplar aquela verdade. Se colocar, deixar que Deus aprofunde mais profundamente aquilo que você, aquela sua oração, para que ela se encarne em você. Agora isso, todos os dias, em que você reserva, você aqui bem light, 30 minutinhos. O objetivo é você ir aumentando para ter em torno de 45 a 1 hora. Seria excelente. Isso todos os dias. Essa palavra vai transformando o seu coração. Essa palavra vai mudando a sua vida, como mudou São Jerônimo. São Jerônimo, no início, imagine, quando ele gostava muito de ler Cícero, os leitores, os clássicos pagãos. Quando ele começou a ler as Sagradas Escrituras, aquilo de alguma maneira lhe pareceu muito rude. Mas a leitura da Sagrada Escritura foi pouco a pouco mudando o seu coração e dando a ele uma sutileza de espírito, de modo que ele começou a ver pecado onde antes ele não via. O pecado estava, mas ele não via. Ele começou a ver infidelidade a Deus onde antes ele não via, mas ela estava. Então quer dizer, ele estava ofendendo a Deus sem nem perceber. Por quê? Porque ele não tinha intimidade com Deus, e a palavra de Deus lhe concedeu isso. Então ele vai falar de uma maneira clássica, em que ficou impressa na fé da igreja. Ele diz: quando oras, tu falas a Deus. Então você pede, você suplica, e quando você lê, Deus fala contigo. Isto é, quando você lê a Escritura, Deus fala ao seu coração. Então essa é a importância desse contato direto, contínuo, cotidiano com a palavra de Deus. Ele vai dizer: como se poderia viver, palavras suas, abre aspas, como se poderia viver sem o conhecimento das Escrituras, através das quais se aprende a conhecer o próprio Cristo, que é a vida do crente, que é a vida do fiel. Então como viver sem conhecer as Sagradas Escrituras? Ora, meus santos, a pergunta é: como você tem vivido? Você tem todos os dias lido um trecho da Sagrada Escritura, meditado, rezado? Ou ela é uma ilustre desconhecida na sua biblioteca, uma ilustre desconhecida na sua mesinha de oração? Está ali, de enfeite, mas você não abre para ler. Então um conselho: comece com os salmos, ou comece com as epístolas de São Paulo, carta de São Paulo aos Filipenses, carta de São Paulo aos Gálatas, ou comece com um dos evangelhos, uma leitura tranquila. Pega o evangelho, por exemplo, de São Mateus ou de São Lucas, e vá lendo sem pressa, mas com perseverança, e sempre pedindo a Deus que lhe conceda a graça de entender as Sagradas Escrituras conforme a fé da igreja, que, como vai dizer o próprio São Jerônimo, a Bíblia não é uma leitura, a leitura da Bíblia não é de interpretação pessoal, mas nós interpretamos a Bíblia como interpreta a igreja. Então, se lhe vier uma dúvida, uma dificuldade, procurar uma pessoa mais esclarecida, um catequista, um ministro extraordinário da comunhão. Espera-se que eles leiam todos os dias a Sagrada Escritura, misericórdia. Afinal de contas é um catequista, afinal de contas é um ministro extraordinário da Sagrada Comunhão. Ou perguntar a um seminarista, ao padre, se você tiver dúvida. Mas serão
casos pontuais. No mais, essa leitura será sempre proveitosa, vai iluminando a sua vida, iluminando os seus afetos, transformando a sua vida, transformando os seus afetos. Que São Jerônimo, meus santos, interceda por nós, para que nós aprendamos a amar a palavra de Deus como amamos o próprio Deus, porque, como ele diz, ignorar as Escrituras é ignorar o próprio Cristo. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado.